Fala galera, estamos de volta aqui fazendo nossa análise por meio do exame físico e entramos no exame cardíaco, uma das partes também muito cobradas aí dentro desse tema, tá certo? Olha aqui, com relação ao exame cardíaco, eu vou identificar no paciente se ele apresenta dor ou desconforto torácico, lembrando que a causa mais comum de dor torácica é em relação à parte muscular, tá certo, gente? Isso está na 5ª diretriz do infarto de 2015. A dor torácica mesmo do infarto agudo do miocárdio, ela não é a mais comum aqui de acontecer, mas é claro que quando ela acontece a gravidade é maior e toda dor torácica deve ser aí investigada, tá? Eu tenho também aqui a verificação de palpitações, em relação à presença ou ausência de arritmias, parte elétrica aí do coração, e isso a gente pode também avaliar por meio da própria palpação do pulso, ou também aqui por meio do nosso exame, o ECG avalia as arritmias também. A dispneia de origem cardíaca pode estar acontecendo, no caso de edema agudo de pulmão, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ortopneia é dificuldade de respirar quando eu deito, então decúbito horizontal, dificuldade de respirar, sento, melhora. Dispneia paroxística noturna, o paciente acorda no meio da noite, com falta de ar. Isso está associado também com o paciente com insuficiência cardíaca, tá? Em nível de maior gravidade. Eu posso fazer todas as etapas no exame cardíaco, observação, palpação, percussão e ausculta, mas o que a gente mais tem aqui feito e tem mais funcionalidade nas provas também é a inspeção e a ausculta, A percussão apresenta um papel limitado, então não tem aí muito a utilização, tá? Com relação aqui aos focos, que é a parte top de linha da nossa cobrança de prova, certo? Aqui a gente coloca o neurôniozinho do que eu tenho que gravar, memorizar, tá? Então essa é a estratégia que eu uso. Eu usava estrelinha no meu caderno, criei agora esse neurôniozinho porque eu achei ele bonitinho. Mas você pode adaptar aí para o que você quiser, de estrelinha, coraçãozinho, desde que você memorize, tá? O foco aórtico, ele está no 2º espaço intercostal, na borda do externo ali à direita, certo? O foco pulmonar também no 2º espaço intercostal, do outro lado, à esquerda. O foco aórtico acessório está aqui no 3º espaço intercostal, na borda external esquerda, mas ele não é cobrado com a mesma frequência que os outros 4 focos. O tricúspide está ali entre o 4º ao 5º espaço intercostal, na borda external esquerda, próximo ali ao finalzinho mesmo do nosso externo, tá? E o foco mitral, o 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, que equivale aí também, ao nosso ápice cardíaco, tá certo? Linha que passa por meio da clavícula esquerda e corresponde, então, a esse ápice cardíaco, tá certo? Então, observe aqui o ápicezinho, a pontinha do coração, linha hemiclavicular, tá certo? Onde a gente vai encontrar aí o foco mitral. Ok? Aqui do lado direito é o foco aórtico, certo? E aqui no 2º espaço intercostal do lado esquerdo, pulmonar. E aqui no finalzinho do nosso externo eu tenho o foco tricúspide, ok? Maravilha? Nós vamos aqui na questão de número 9. Na ausculta cardíaca, o foco tricúspide é encontrado no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, que corresponde ao ápice cardíaco. Qual é esse foco, gente? É o foco mitral e não o tricúspide. Por isso, a questão está errada, Muito importante. Então, ausculta aqui, revisando com vocês, O 2º espaço intercostal, à direita, aórtico, pulmonar, 2º espaço intercostal, à esquerda, tricúspide entre o 4º e o 5º espaço intercostal na borda external esquerda, que é esse aqui, tricúspide, e o mitral, 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular, ok? Ok, maravilha, não posso esquecer isso aqui, professora, não. Vamos aqui para mais uma questão, e essa questão foi de 2019 na prova da Prefeitura de Campinas. A ausculta cardíaca é um dos procedimentos executados pelo enfermeiro ao realizar o exame físico no adulto. Para tal, deve ter realizada em áreas do tórax onde a audibilidade é maior, ou melhor.
Denominadas focos de ausculta, apresentados na figura a seguir. Então, nós temos uma questão e ele quer saber qual é aqui o quê. Ao posicionar o estetoscópio sobre o ponto C, o enfermeiro está auscultando. Então, aqui nós vamos buscar o ponto C, o ápice cardíaco, quinto espaço intercostal, linha M clavicular. Estou falando do foco mitral, né? Então, aqui, mitral é o gabarito, letra C, portanto. Questão bem tranquilinha, né? Bastando aí ter decorado esses nossos locais de foco de ausculta cardíaca. Não tem como ir para a prova sem saber disso, tá, gente? Sistema gastrointestinal. Vamos aí passar de forma mais rápida, porque ele é menos cobrado em prova e o objetivo da gente é aqui o direcionamento das provas, onde eu tenho, por exemplo, aqui que avaliar o tubo gastrointestinal, né, e o seu funcionamento nessa avaliação, tá? Em relação ao exame físico, a gente vai detectar a questão aí do exame gastrointestinal, cruzando com também o nosso exame abdominal, tá certo? O exame abdominal, ele diz muita coisa, e essa parte específica do exame abdominal, ele traz muita cobrança em prova, principalmente os sinais de detecção de alterações abdominais, não só gastrointestinal, né, mas também das nossas glândulas anexas, que a gente já vai verificar com vocês, tá certo? Então, a avaliação gastrointestinal, em termos gerais aqui de observação, eu vou avaliar se o paciente tem disfagia, que é isso aqui, dificuldade de deglutição, que isso faz com que ocorra espasmo, né? Quando há aí a presença do alimento entrando no pulmão, porque o paciente não consegue deglutir adequadamente e faz aqui uma broncoaspiração, tá certo? Fazendo broncoespasmo na sequência. Pirose, certo? Que tem a ver aqui com uma queimação, uma azia. Frequência de defecação, né? Se evacuou há quantos dias, a cor, o volume, dor da defecação ou não. Sangramento retal ou fezes escuras, tá? A fezes escura pode mostrar para mim uma melena, que a gente chama, que é uma hemorragia digestiva alta com sangue digerido saindo nas fezes. Hemorroida, constipação, diarreia, dor abdominal, intolerância alimentar, eructação ou flatulência. Eructação é arroto mesmo, né? E flatulência são os nossos gases aí. Ok, então tudo isso vai ser avaliado para detectar alterações gastrointestinais, ok? No sistema urinário, depois a gente volta na avaliação abdominal, tá? A gente tá só nas perguntas aqui na sequência de alguns sistemas, antes de entrar na avaliação abdominal propriamente dita. O sistema urinário, eu vou ter aqui que avaliar a frequência da diurese. Lembrando que se a frequência estiver alta, eu vou ter o nome de polaciúria, tá certo? Polaciúria é o aumento da frequência, que acontece na infecção urinária e também na gravidez. Na gravidez também a gente tem um aumento dessa frequência, que é diferente da poliúria, que é o aumento do volume, tá certo? A poliúria é o aumento do volume, e a polaciúria, aumento da frequência. Aqui, excesso de vezes que o paciente urina, mas não no sentido de frequência. A frequência está mais relacionado com a polaciúria, tá certo? Mas no sentido de volume, né? E muitas vezes, e em grande volume, é a poliúria, que é um sinal de diabetes mellitus, ok? Nictúria, acordar à noite para urinar. Urgência urinária, né, em relação aí a tipos de incontinência, é importante também estar avaliando. Queimação ou dor durante a micção, que é a disúria. A disúria também é um sinal de infecção do trato urinário. Além de polaciúria, a gente também teria aqui a disúria, certo? Hematúria é a presença de sangue na urina, e isso pode acontecer na infecção urinária, pode acontecer num acidente com animal peçonhento, em relação aí, por exemplo, a picada da cobra botrópica, né, também pode causar aí hematúria por alterações de coagulação sanguínea. Infecções urinárias, dor lombar ou renal, né, sinal de Giordano, a gente vai estar avaliando se tem alguma alteração renal, quando a gente bate nessa região aqui dos flancos, né, e tem a dor durante a batida dessa, é porque com essa parte da mão que eu não consigo fazer em mim, mas aí é o sinal de Giordano, a gente vai ver todos esses sinais, tá certo, gente? Prestem atenção porque isso cai bastante em prova. Então, a dor lombar vai ser avaliada, dor renal, cálculos renais, cálculo uretral, dor suprapúbica,
também pode estar relacionado com o diagnóstico de infecção do trato urinário. Incontinência, é importante saber os tipos de incontinência. Quando estivermos estudando o sistema urinário, a gente vai trabalhar aqui os tipos de incontinência, muito cobrado em prova. Redução do calibre ou força do jato urinário por conta de obstrução, em homem, principalmente por aumento da próstata, mostra isso pra gente, tá? Muitas vezes tendo necessidade de fazer a prostatectomia por conta dessa hipertrofia prostática, que às vezes é benigna, mas por obstrução do jato precisa fazer a cirurgia. Excitação ou eliminação involuntária de pequenas quantidades de urina, que seria aí uma incontinência aí, em pequeno volume, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. O músculo esquelético, tanto as articulações quanto a parte muscular precisa ser avaliado. Muitas queixas relacionadas à lombalgia, né? Então aqui, dor lombar é aqui uma característica bem importante de queixa de paciente em clínica médica, principalmente associada com herniação, né? Hérnia de disco, onde essa dor vai estar não só na região lombar, mas ela pode irradiar pelas raízes nervosas, chegando ali no nervo ciático, e aí a gente encontra um sinal de Laseg positivo quando tem essa irradiação, quando tem aí o pinçamento, né, das raízes nervosas por conta dessa hérnia do disco associado, tá certo? Então, lombalgia, ela precisa ser avaliada no contexto dessa inervação e até onde que ela vai para a gente ver qual é o nível da raiz nervosa que está sendo comprimida aí, tá certo? Então, lombalgia é um valor de queixa muito grande aqui. Presença de edema, caso tenha acontecido trauma, eritema, que é o vermelhidão, dor, sensibilidade, rigidez articular, fraqueza ou limitação de movimentos, de atividades, história de trauma, tá? A parte musculoesquelética, a gravidade dela está na síndrome compartimental, quando a gente tem aí uma contenção limitando aquele segmento e internamente o edema vai comprimindo para dentro, literalmente, comprimindo vasos e nervos, gerando lesão de partes aí importantes dessas nossas extremidades, tá? Pode acontecer porque fraturou, rompeu muito vaso, ali um sangramento intenso na região, pode acontecer pelo uso do gesso, pelo uso da tração muito apertado, curativo muito apertado, circular, né? Então essa síndrome compartimental é uma situação importante que gera um atendimento, inclusive, de urgência e emergência para necessidade de intervenção imediata, tá certo, gente? Aqui é a parte musculoesquelética. Dentro ainda das extremidades eu tenho a avaliação dos membros e também a parte vascular, onde eu tenho que verificar dor muscular, e se essa dor melhora com o repouso, né, que é a claudicação intermitente, diferenciada da dor neurogênica, que não melhora com o repouso. Veias varicosas, né, congestão de sangue ali por conta de dificuldade de insuficiência valvular ou ali mesmo por conta de problemas venosos específicos, né, que pode gerar inclusive a úlcera venosa. Edema em panturrilha. Esse edema em panturrilha, gente, pode ser uma suspeita, se for principalmente unilateral, de trombose venosa profunda, TVP, né? Onde a gente precisa aí fazer os sinais de avaliação relacionada a TVP. Pernas ou pés, alteração de cor da ponta dos dedos, mostra alteração de perfusão. No tempo frio isso pode acontecer, quando tem edema. E o rubor ou dor também nesses espaços, tá? Além de, claro, avaliação de deformidades em relação a esse pé. Por exemplo, o paciente com diabetes, ele tem aí uma desautonomia entre a inervação e a parte muscular, onde entra uma atrofia muscular e eu vou ter uma deformidade de dedo em garra, né, uma flexão exagerada, ou em extensão exagerada, que é o dedo em martelo, ou eu tenho uma artropatia de Charcot, que é aqui a retidão do pé perdendo aquela curvatura pela resposta inflamatória ali do metatarso. Então eu tenho várias deformidades no pé secundário ao paciente com diabetes grave, ou aqui hanseníase também vai ter diversas malformações no pé desse paciente, na mão, claro, caso de hanseníase aí de avanço grave do quadro, né? Então eu tenho que avaliar também essas deformidades estruturadas, né? Paciente com artrite reumatoide, uma doença autoimune que a gente vai ver também, caiu em prova aí com frequência moderada para baixa, mas é importante a gente revisar. Também tem deformidades estruturadas em relação às articulações. O paciente com gota, o acúmulo de ácido úrico também
gera deformidades, o ácido úrico aí proveniente da degradação das purinas, né, das proteínas, e isso gera esse acúmulo do ácido úrico, gerando deformidades articulares, onde a gente também precisa fazer essa análise, tanto laboratorial quanto clínica aqui, com a deformidade das estruturas articulares, tá certo, gente? Então, as extremidades, elas mostram pra gente não só o exame localizado, mas doenças sistêmicas que se localizam e mostram pra gente aqueles sinais ali detectados, ok? Na avaliação genital, a gente vai avaliar também a função sexual, né? E a presença de hérnias, secreções, infecções sexualmente transmissíveis, né? Se tem lesão, e se essa lesão é uma úlcera, né? Eu vou suspeitar de sífilis, por exemplo. Se é uma verruga, HPV, então tem as características das feridas e a respectiva doença. Dor, massa testicular, edema. Na mulher, dismenorreia, que é a cólica menstrual, é um sintoma frequente. TPM, sangramento pós-menopausa, pode sugerir aqui um câncer do colo do útero, precisa ser avaliado. Dispareunia, que é a queixa de dor durante o ato sexual. Se tem secreção vaginal, se tem prurido, se tem nódulos, se tem feridas da mesma forma, né? Tem aí as verrugas do HPV, tem o cancro duro da sífilis e tem outras feridas relacionadas aí com as ISTs, ok? Então, muito importante esse exame também da região genital quando a gente está fazendo o exame físico completo, tá? Vamos entrar no nosso exame abdominal e eu vou fazer o exame abdominal separadozinho para a gente ter aí o acesso a esse bloco específico, exame abdominal, tá certo? Então é muito importante você acompanhar comigo o próximo bloco, o exame abdominal, onde a gente vai começar dividindo os quadrantes do abdômen em 4 e em 9 partes e depois fazendo análise principalmente dos sinais que vai mostrar alterações na vesícula ou de apendicite ou alteração renal. Vem comigo no próximo bloco.